assunto da morte do Papa Francisco. O assunto também vai ser pauta nessa terça-feira aqui no Jornal da Manhã Paraná. A gente começa principalmente repercutindo justamente a fala de autoridades do Brasil e especificamente trazendo esse cenário aqui do Paraná, como que essa notícia repercutiu entre as autoridades do nosso estado e falaram muito especificamente sobre o legado que foi deixado pelo Papa Francisco, que faleceu, portanto, aos 88 anos. A morte do pontífice da Igreja Católica foi divulgada e ontem, e logo na sequência, ele começou a ser lembrado por muitos políticos também. O Vaticano informou na última tarde que o Papa morreu de insuficiência respiratória e acidente vascular cerebral. O diagnóstico foi dado pela diretora de Saúde e Higiene do Vaticano, que é Andrea Arcangeli. Segundo o comunicado, o AVC foi influenciado pelo episódio prévio de insuficiência respiratória e também pela pneumonia multimicrobiana bilateral, que deixou internado em fevereiro. Além disso, Francisco também tinha pressão alta e diabetes tipo 2. Em mensagens publicadas nas redes sociais, os políticos elogiaram e lembraram a trajetória do Papa Francisco e enalteceram o legado que foi deixado por ele. Vamos começar com o cenário nacional. O presidente Lula decretou luto de 7 dias pela morte do Papa aqui no Brasil. Nas redes sociais, Lula afirmou que a humanidade perdeu uma voz de respeito, acolhimento ao próximo e que a tolerância e a solidariedade pautaram a vida do pontífice. Outras lideranças políticas também se manifestaram, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, que publicou no X uma mensagem que diz que a figura do Papa sempre foi de unidade, esperança e orientação moral. No Paraná, o governador Ratinho Júnior, que está em viagem, também mandou decretar luto oficial de 3 dias. A ordem foi assinada pelo governador em exercício, Darcy Piana. O governador do estado também se manifestou por uma postagem no Instagram. Ratinho Júnior destacou o legado do pontífice. Ele ressaltou que a partida de Francisco deixa um vazio no peito daqueles que defendem o bem ao próximo, a caridade, a compaixão e o amor. Quem está acompanhando pelo YouTube consegue ver essa publicação, inclusive com uma foto ali do encontro do governador do estado com a primeira-dama e também o próprio Papa Francisco. Ratinho também falou que o Papa ensinou que a política é, acima de tudo, aí a arte do encontro e que ele lembrava sempre que esse encontro é vivido acolhendo o outro e aceitando sua diferença num diálogo respeitoso. O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado Alexandre Cury, do PSD, também lamentou a morte do Papa e disse que ele tocou milhões de vidas com suas palavras de amor ao próximo. O presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, também foi às redes sociais para se manifestar. Em uma série de postagens no X, ele destacou que, mesmo sendo judeu, se solidariza com a comunidade cristã brasileira e que assistiu a uma missa do Papa em 2019, que o marcou profundamente. Davi Alcolumbre destacou ainda que o Papa foi um líder religioso de grande coragem que pregou o respeito, o perdão e a caridade. O presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, do Republicanos, também lamentou a morte do Papa nas redes sociais e lembrou que ele foi o primeiro jesuíta e o primeiro latino-americano a ocupar esse mais alto cargo da Igreja Católica. Mota ainda ressaltou que o argentino foi o símbolo do diálogo e do acolhimento e quem abriu a igreja e colocou ela no século XXI. Em entrevista coletiva realizada ontem em Curitiba, o arcebispo metropolitano da capital, que é Dom Antônio Peruso, falou também sobre o legado do Papa Francisco. Vamos conferir. É um Papa de muitas faces, vamos dizer assim. Mas se pudesse falar do legado, é alguém que tornou a figura do Papa acessível, próximo, simples, muito humano, que desfez muitos traços daquelas figuras principescas ou metafísicas do Papa. E talvez por isso ele tenha sido também um homem que enfatizou desde o início a compaixão com os que mais precisam. Os que mais precisam de Deus, os que mais precisam da igreja. E muitas vezes foi recriminado, assacaram-lhe muitas críticas.
Olha, as últimas homenagens e também despedidas aí de Papa Francisco devem acontecer no próximo fim de semana. A pedido dele, será sepultado então na Basílica Santa Maria Maior em Roma, inclusive um pedido que condiz com toda a trajetória do Papa Francisco, que é o pedido aí de um enterro, de um sepultamento, de uma cerimônia muito simples. Isso vem de encontro com tudo que a gente acabou de ouvir aqui na fala e também nas publicações de redes sociais de autoridades do Brasil, também que já vimos de autoridades do mundo e de autoridades aqui do Paraná. Vale reforçar aqui a importância da instituição igreja nesse contexto, nesse cenário das discussões políticas, sociais. O assunto acaba também trazendo aqui na nossa live uma discussão sobre posicionamentos, sobre o quanto isso interfere na política mundial, mas vale reforçar aqui que Papa Francisco trouxe sim para a atualidade da igreja temas que estavam esquecidos e empoeirados e também afastando muitos fiéis. É o relato que a gente vê nas ruas das pessoas, da admiração e principalmente dessa sensação de acolhimento que o Papa Francisco trouxe para dentro da Igreja Católica. Trouxe ali um discurso em muitos momentos mais moderno em relação ao que estava sendo pregado e coloca, como a gente viu aqui a fala, inclusive de políticos, a Igreja Católica colocou ela no século XXI. É mais ou menos esse o gancho que a gente observa da trajetória do Papa Francisco. E é claro que também já existe a grande especulação de quem será o próximo a ocupar esse cargo. A gente vê aqui a imprensa especializada já trazendo alguns possíveis nomes. Nesse momento não tem nenhum latino-americano na lista que está sendo cogitada aqui nos bastidores. Também não há, portanto, nomes possíveis aí de cardeais brasileiros que possam ocupar esse cargo, mas de fato que existe aí um horizonte de qual será a conduta do próximo nome e se ele vai seguir nessa toada mais moderna que o Papa Francisco adotou ou se vai adotar uma posição mais conservadora dentro da Igreja Católica. Ao mesmo tempo que já tem essa despedida e esse olhar para o legado, né, Carlos, também já se observa muito o papel da Igreja com essas discussões que permeiam aí o mundo atual. Bia, mais do que o nome, eu acho que o mundo vai ter uma atenção especial para essa escolha do Papa, principalmente na questão dos atos dele, se ele vai manter uma ação mais até progressista do Santo Padre, né, do Papa Francisco, ou se vai ser uma coisa mais voltada ao que era, né? O Papa ficou, e em todas as manifestações a gente vê isso, o Papa ficou muito marcado pela questão dos hábitos muito comuns, mais simples, né? Pediu aí para que o enterro aconteça de uma forma mais simples, o caixão de madeira, diferente do que sempre aconteceu na tradição da Igreja Católica. Então, é um Papa assim marcado pelos hábitos mais simples. E acredito que o legado dele a gente só vai conseguir de fato começar a perceber daqui a alguns anos, né? Porque ele se iniciou uma ruptura de mudanças de hábitos da Igreja Católica. E é muito bom, acho que a gente pontuar e lembrar que o Papa assumiu lá em 2013 dentro de um cenário muito controverso, um cenário muito refratário à Igreja Católica, que era no ápice daquele escândalo do Vatilix, né, que era um vazamento de documentos sigilosos, informação de corrupção dentro do Vaticano, e vinha de uma renúncia do Papa Bento XVI. Então haviam, de fato, dois papas, né? Um emérito, o Bento XVI, e o Papa Francisco assumiu dentro desse cenário de corrupção, de nepotismo, de favorecimento em contratos públicos, ali dentro do Vaticano. Foi dentro desse cenário que o Papa Francisco assumiu. E aí agora, após o seu falecimento, a gente já vê uma diferença muito grande, né? O Papa chegou a pedir desculpas publicamente e pessoalmente às vítimas, por exemplo, crianças abusadas por padres, né? O que gerou uma confusão, uma cisão da Igreja Católica, porque os mais antigos, principalmente aqueles seguidores ali do Papa Bento XVI, via essa postura do Papa Francisco com certa reserva. Então eu acredito que esse legado que o Papa Francisco, esse papado aí, que agora se encerra
nos deixa, ele vai ser sentido sim já, claro, mas a gente vai ter muito mais condição de analisar isso daqui a 5, 10 anos, para a gente ver se de fato a Igreja Católica vai nesse rumo que o Papa Francisco deu de hábitos mais simples, ou se vai continuar em cima daquele pedestal, aquela coisa monárquica que marcou